Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de biologia, abordando a temática com vocês da divisão celular. Então a gente falou de todo o metabolismo celular, falamos das organelas, da divisão do material genético, o processo de síntese proteica, falamos de todo o metabolismo energético, como que a célula ela quebra a glicose para produzir o ATP, né, nossa moeda energética. Então hoje a gente vai falar de como ela se divide. E o processo de divisão celular é vital, né, para a manutenção da vida humana, da vida dos seres vivos, porque a renovação celular e a produção de gametas, que vai estar muito relacionado com o processo de divisão celular, necessita, né, que ocorra esses processos para que a manutenção das funções vitais ocorram. Então, essa aula aqui é muito importante, cai com recorrência no vestibular e o assunto é um pouco difícil de compreensão. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que a gente vai sanar os possíveis questionamentos que possam surgir, beleza? Então, o que a gente vai estudar hoje nessa aula? A gente vai abordar o processo de meiose, a importância fisiológica dele, né, e suas etapas no processo de meiose, mitose, comparar esses processos entre si. Falaremos um pouco sobre a gametogênese humana, ou seja, a produção de gametas. Não vamos falar sobre o processo, a gente vai ter uma aula sobre isso lá em sistema reprodutor. A gente vai falar mais específico, mas a gente vai abordar um pouquinho gametogênese também para vocês até correlacionarem, né, com a meiose. A comparação da taxa mitótica dos tecidos. Então, vocês já estudaram aqui nas 6 primeiras aulas que eu mandei para vocês, as 3 primeiras eu mandei na semana passada e hoje a gente vai ter mais 3 aulas de histologia. Então, vocês vão poder comparar a taxa mitótica desses tecidos que vocês estudaram nas últimas aulas, ok? E por último, a gente vai falar muito sobre as células neoplásicas, ou seja, as células cancerígenas, falar um pouco de câncer, por que tem o câncer, o que é a célula cancerígena e correlacionar com esses métodos de divisão, ok? Então, falando um pouco da divisão celular propriamente dito, vamos falar da mitose primeiramente. E qual é a importância da mitose? A mitose tem um papel fundamental na renovação celular, ou seja, a maioria dos nossos tecidos corporais, os tecidos que vocês estudaram, né, até aqui, até o presente momento, realizam o processo de mitose, tá? Porque a mitose vai ser responsável pelo processo de renovação tecidual, de produzir novas células para aquele tecido. Ou seja, a nossa pele, por exemplo, as nossas células da pele, da epiderme, da derme, elas estão em franco processo de mitose para produzir novas células. E qual é a característica principal desse processo de mitose? O processo de mitose vai ter uma célula mãe que vai gerar duas células filhas iguais, idênticas, ou seja, as células filhas serão idênticas às células mães, as células que deram origem a elas. Ou seja, não vai ter mudança na quantidade de material genético, não vai ter mudança na quantidade de organela, não vai ter mudança nenhuma na conformação. A célula será idêntica. E por que vocês têm que ter esse conceito sólido na cabeça de vocês? Porque qualquer mudança que ocorra fora disso, se as células não forem idênticas, ocorre um problema aí nesse processo, porque as células devem ser idênticas, ok? Bom, antes da gente entender o processo de mitose, a gente tem que saber do material genético. Eu falei para vocês na semana que a gente comentou da replicação do DNA, que a célula humana, né, os seres humanos apresentam 46 cromossomos, ok? Então, nossos 46 cromossomos estão presentes em todas as nossas células, tá? Os 46 cromossomos, se nossa célula da derme, né, por exemplo, vou citar a célula da pele, ok? A nossa célula da pele tem 46 cromossomos, então se ela vai dar origem, né, a outras duas célulazinhas, as células filhas, essas células filhas obrigatoriamente devem ter
46 cromossomos também, ok? Porque se ela tem que ser idêntica à mãe, então a gente respeita essa lógica. Então, se tiver algum processo de mudança nesse material genético, né, da quantidade, isso não pode ocorrer, é inadmissível, ok? Bom, esse processo, né, então, de mitose, vocês já tiveram a introdução, né, sabe que as células filhas serão iguais às mães. Esse processo de mitose ele vai se dar, né, cerca de 4 etapas que a gente vai falar mais para frente, que seria a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, ok? A gente vai comentar especificamente de cada etapazinha dessa. Mas antes da gente falar de cada etapa, aqui a gente tem uma figura explicando de forma bem simples, tá? O porquê que você vai dar origem, né, às células filhas idênticas. Então, o material genético das células filhas serão iguais da mãe, né? Então, a gente tem uma célula que a gente chama de 2N. 2N seria uma célula diploide, ou seja, com a material genético, a quantidade de cromossomos totais, ou seja, 46 cromossomos. Se eu tiver uma célula N, que seria metade, né, da quantidade desses cromossomos, por exemplo, 23 cromossomos, eu chamaria essa célula de haploide, ou seja, com metade da carga genética, da quantidade de material genético. Ok? Então, na mitose, você vai ter uma célula diploide dando origem a mais 2 células diploide. Então, basicamente, essa célula vai se dividir dando origem a 2 células diploides iguais. Por que eu estou ressaltando várias vezes com vocês que essas células serão idênticas? Para vocês entenderem mais para frente a diferença da meiose. Porque a meiose vai ser totalmente diferente dessa lógica que eu estou abordando com vocês aqui. Beleza? Bom, as fases da mitose. Eu falei para vocês da prófase, da metáfase, da anáfase e da telófase. Alguns livros, né, de biologia trazem uma quinta fase entre a prófase e a metáfase, que seria a prometáfase, tá? Que seria uma interseção entre essas duas fases. Mas eu vou abordar com vocês só essas 4, a prófase, metáfase, a anáfase e a telófase, que é a que mais são cobradas no vestibular, tá? Porque ainda tem umas divergências nos livros de biologia sobre essa existência da prometáfase. E por questões didáticas, vou tratar com vocês a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Mas eu coloquei aqui para vocês saberem que existe, né, essa tal prometáfase, que seria uma interseção. Mas antes de falar sobre essas fases da mitose, né, no processo de divisão celular, que ocorre aí cerca de 30 minutos para uma célula se dividir, ela tem que se preparar para essa divisão. Ok? Então, se ela vai dar origem a uma célula, a 2 células com material idêntico a ela, vocês podem pensar, ora bolas, se ela necessita produzir 2 células com o mesmo material genético que ela tem que duplicar esse material genético antes de dividir. Ou seja, se ela tem, por exemplo, 46 cromossomos, ela tem que dar origem aí a pelo menos 92 cromossomos, né? 92 cromossomos, duplicar esse material genético para que quando haja divisão, né, você possa ter uma quantidade igual, né, nas 2 células filhas que essa célula mãe deu origem. E aí, para preparar essa célula para o processo de mitose, a gente tem uma fase chamada intérfase. Essa intérfase, que vai ser dividida em 3, que eu vou falar mais para frente para vocês, ela vai ser a fase onde a célula, né, ela vai se preparar para o processo de mitose. Então, nessa intérfase, mais representada aqui nesse gráfico, a gente vai ter uma fase de crescimento celular, de duplicação de todas as organelas. Então, se eu tenho um complexo de Golgi, agora na intérfase eu vou ter 2 complexos de Golgi, para que cada complexo de Golgi vai para uma célula diferente. Se eu tenho 4 mitocôndrias na célula de origem, agora eu vou ter 8 mitocôndrias, para que 4 vai para cada uma das células de originadas, beleza? Então, o material genético é a mesma coisa. Esse material genético ele vai ter que crescer e se duplicar para que, quando haja divisão celular, cada célula filha tenha a mesma quantidade de material genético, ok?
Então, entendendo um pouco esse processo de intérfase nesse gráfico, a intérfase ela vai ser dividida, né, em 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2, beleza? Bom, o que vai acontecer em cada fase dessa intérfase, né? Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, que a gente mostra a quantidade de horas em cada fase dessa intérfase, ou seja, eu falei para vocês, a mitose, né, o processo de divisão celular propriamente dito, ele ocorre em cerca de 30 minutinhos. A intérfase, ela demora horas para acontecer. Então, na G1, a gente tem cerca de 9 horas para acontecer a G1. A fase S, a gente tem cerca de 10 horas para acontecer essa fase S. E a G2, 4,5 horas para acontecer essa fase G2, tá? E o que vai acontecer em cada fase? Na G1, você vai ter um crescimento e uma duplicação de organelas muito grande. Então, a célula ela vai começar a se preparar para duplicar o material genético. E ela vai ter duplicação de organelas, duplicação, análise desse DNA que vai ser duplicado, ou seja, eu tenho lá o material genético, né, o meu DNA. Então, na G1, vai ter proteínas específicas para identificar todo quanto é erro, né, nesse DNA, para que ele não duplique esse erro. Ou seja, vai ter um certo tipo de check-up, né, nessa fase G1, analisando cada partezinha do DNA para falar assim, ó, não pode, esse material genético tá danificado, ele não pode entrar em duplicação. Então a célula volta para o início para reparar esse dano numa fase de G0, que seria quando a célula volta tudo para o processo normal, sem divisão, sem se preparar, tá bom? Que aí é quando a célula identifica que tem algum erro no DNA. Então, nessa fase G1, você vai ter um check-up geral. A gente vai olhar para o DNA e vai falar assim, ó, não tem erro, esse DNA tá bom, vamos duplicar esse DNA, ok? E nesse G1 aí, tem o chamado checkpoint, que é esse ponto de check-up que eu estou falando para vocês, de avaliar o DNA, o material genético, para que nenhum erro seja passado para a duplicação desse erro, né, para a fase S, ok? Então, antes da fase G1 passar para a fase S, vai ter esse primeiro checkpoint. Para critério de interesse de vocês, de conhecimento, isso não cai muito no vestibular, mas tem várias proteínas que vão participar desse check-up. E uma delas é a P53. A P53 ela vai participar nesses pontos de check-up, analisando o DNA e dizendo assim, ok, esse DNA pode duplicar. Ah, não, ok, não está ok esse DNA, ele não pode duplicar, vamos voltar para G0. A P53 vai ter esse papel muito importante. Eu estou falando de forma simples, que esse processo não é tão simplificado assim, mas a P53 vai ter esse papel. E por que disso? Quando a gente falar de células cancerígenas, vocês vão entender por que a P53 tem um papel muito importante na prevenção do câncer. Porque erros no material genético podem desenvolver células neoplásicas, beleza? Então tá tudo certo, o material genético tá ok, não tem erro nenhum, vamos para a intérfase. E é na intérfase que você tem o processo de duplicação desse DNA. Lembra que eu falei para vocês de todo o processo de replicação do DNA? Quem não viu essa aula, reveja essa aula é muito importante de replicação do material genético. Você vai ter mais crescimento de organelas, mais completude do processo de duplicação de organelas e a duplicação do material genético. A duplicação do material genético ocorre na fase S, beleza? Bom, na G2, que é a última fase da intérfase, você vai ter a finalização desses processos todos. Então, a preparação final para a divisão celular. Então, a gente vai ter um último checkpoint aí, na G2, que vai ter proteínas e enzimas específicas
que vão estar aí fazendo o check-up geral se o material duplicado foi duplicado corretamente. Será que teve um erro nessa duplicação do DNA? Será que aconteceu alguma coisa no processo de replicação do DNA em que houve algum erro que pode gerar mutações, gerar mecanismos deletérios para a célula? Então, é na AG2 que vai se avaliar novamente esse DNA para ver se na fase S não teve nenhum erro, ok? E também na G2 vai ser a preparação final. Então aí na G2 vai avaliar se teve a duplicação correta de cada organela, se os centríolos estão preparados para o processo de divisão celular, se vai ter condições suficientes de material, de crescimento, para que essa célula entre em divisão e não ocorra nenhum erro. Então, nessa fase 2 vai ter o último check-up. Então, proteínas vão participar aí desse checkpoint G2, revisando todo esse material genético novamente. Ok? Então, aqui a questão das horas que eu falei para vocês. E agora, um gráfico muito importante que já caiu em várias provas de vestibular, que seria a quantidade de DNA por célula. Então, nesse gráfico abaixo aqui, ó, vocês conseguem observar. Na fase G1, eu tenho a quantidade C de DNA. Aí vocês observem que na fase S você tem uma reta ascendente, né? E no G2 eu tenho quantidade 2C, ou seja, você teve a duplicação, estou mostrando graficamente para vocês, a duplicação do DNA na fase S. E na fase 2, você já tem um material duplicado, ou seja, 2C. No início eu tinha C, agora na G2 eu tenho 2C. E aí, vocês olham no processo de mitose propriamente dito, que é essa listrinha azul aí, vocês conseguem observar que você vai ter a redução pela metade da quantidade de material genético que foi produzido na intérfase, ou seja, cada célula filha vai ter aí a metade do material genético que foi duplicado, ou seja, então você dobra a quantidade de material genético para depois dividir, ou seja, no final das contas, as células filhas vão ter as mesmas quantidades de material genético das células mães, ou seja, provei para vocês graficamente como que é esse processo de quantidade de DNA, de duplicação e depois da divisão celular, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos falar de cada fase dessa divisão celular. Galera, essa questão é muito importante, eu sei que é bastante detalhe nesses processos de divisão celular, mas entender de forma geral o que acontece em cada fase, né, desse processo de divisão celular é muito importante para vocês compreenderem, né, e fazerem uma boa nota na prova de vestibular, beleza? Porque cai com bastante frequência esse assunto. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa que vai ser ocasionada na prófase é o início da condensação da cromatina. Ou seja, a gente tem lá o material genético e a gente começa a ver a condensação da cromatina. Então vai começar a formar os cromossomos. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de DNA que a gente tem a molécula de DNA, que ela começa a se condensar, ficar mais juntinha em cromatina, e essa cromatina começa a se enrolar e formar os cromossomos propriamente dito, tá? Esses cromossomos, né, eles são unidos por um centrômero, que seria um cinto, né, que vão unir as duas composições do centrômero, do cromossomo, desculpa, que seria as cromátides, beleza? Vai ter uma figura mais para frente que vocês vão conseguir revisar essa estrutura, beleza? As cromátides irmãs. Mas de modo geral, os cromossomos duplicados aí nesse processo vai começar a condensação da cromatina de forma cada vez mais acentuada. E até você consegue observar no microscópio eletrônico esse processo de condensação. A cromatina começa a ficar junta, beleza? Outro processo muito importante é o desaparecimento do nucleolo, tá?
que vai estar presente no núcleo, e o desaparecimento da carioteca, que seria a membrana de envolvimento nuclear, beleza? Essa carioteca tem que sumir para que o processo de divisão celular, que o material genético saia do núcleo celular e consiga fazer o processo de divisão celular do material genético, beleza? Além disso, lembra que eu falei para vocês dos centríolos lá na aula de biologia celular? Os centríolos, eles começam a formar as fibras de fuso. Essas fibras de fuso, né, vão estar responsáveis aí por regular todo esse processo de divisão. Então, cada fibra de fuso vai se ligar aos cromossomos, né, para reger esse processo de duplicação, de divisão celular. Então, eles vão meio que ser mãozinhas, né, que vão jogar cada parte, cada organela para um lado. Ó, tem 8 mitocôndrias aqui, vem 4 para esse lado, 4 para outro, e vamos começar o processo de divisão, beleza? Mesma coisa com o material genético. Vamos se ligar aos centrômeros dos cromossomos, vamos colocar tudo no meio e começar o processo de divisão também. Então, o que vai acontecer aqui nesse processo? Preparar aí a condensação do cromossomo, o desaparecimento da carioteca e o início da formação das fibras de fuso, beleza? Agora a gente vai para a metáfase. A metáfase é quando os cromossomos estão na placa metafásica, bem no meio da célula. Aqui tem uma figura, a gente tem uma dificuldade aqui na preparação, né, desse material genético, da seguinte forma. Essa metáfase vai se ligar aqui, os fibras de fuso, né, formadas pelos centríolos, vão se ligar aos centrômeros, que seria esse cinto, né, em cada cromossomo, essa parte mais preta, afunilando cada cromossomo, e cada cromossomo vocês conseguem observar que tem um par de cromátides irmãs, beleza? E aí o que acontece? Vocês conseguem observar que os cromossomos eles estão no meio da célula, na chamada placa metafásica, beleza? E os microtúbulos estão ligados a esses cromossomos por meio do centrômero. Em volta dos centríolos, vocês conseguem observar também microtúbulos de Aster, tá? Fibras de Aster, que vão estar aí também relacionados com a estabilidade desse centríolo, né? E também a estabilidade da membrana plasmática, para que esse processo, né, de regulação da divisão celular possa ocorrer de forma mais adequada possível. Então, a metáfase marcada por quê? Pelo centralização desses cromossomos bem no meio da célula, bem no meio da placa metafásica, para o início da divisão dos cromossomos. Agora a gente vai para a próxima fase, que seria a fase da anáfase. E a anáfase, você tem um processo muito importante, que é a divisão das cromátides irmãs. Ou seja, cada microtúbulo de cada lado do centrômero vai puxar uma cromátide irmã para um lado. Ou seja, qualquer erro que tenha nesse processo aí, você pode colocar duas cromátides irmãs para um lado só e no outro lado que houve a divisão não ter cromátide nenhuma. Então esse processo tem que ser bem regulado. Você vai ter o microtúbulo ligado ao centrômero e aí você vai ter os cromossomos migrando, né, para cada polo da célula e a separação das cromátides irmãs. Ou seja, é como se eles tirassem o cinto, tirassem o centrômero e cada cromátide irmã ia para um lado da célula, beleza? Então, aconteceu a divisão das cromátides irmãs. Então, você vai ter um encurtamento das fibras de fuso mitótico e cada cromátide irmã indo para um polo da célula. Por último, você vai ter a telófase. E a telófase é marcada pela citocinese e também pelo ressurgimento dos nucleolos e da carioteca, a descondensação desse material genético e o recrutamento das fibras de fuso. Tá? Então, agora vai ser o processo final da formação de novas duas células. Ou seja, vai voltar tudo ao normal.
vai ter o processo de separação das organelas remanescentes, ressurgimento do núcleo celular, da carioteca novamente, do nucleolo, a descondensação desse material e a citocinese citoplasmática, ou seja, a divisão do citoplasma. E aí, nesse processo de citocinese, né, que nas células animais vai ser um estrangulamento, né, dessa porção que ficou de divisão por fibras de actina e miosina, que vão formar um cinturão nessa citocinese e separar esse citoplasma. Aqui a gente tem uma comparação desse processo inteiro. Então, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase com a divisão do citoplasma, dando origem a duas células filhas idênticas à célula da mãe, a célula mãe, beleza? Bom, aqui a gente consegue ver numa lâmina, né, o processo de divisão celular na célula, né, nas células de uma, se eu não me engano, é uma lâmina de raiz de cebola, tá? Vocês conseguem observar que tem células em diferentes etapas. Tem células na anáfase, tem células na prófase, tem células na metáfase. Quando vocês observarem uma lâmina, né, de um tecido com alta taxa mitótica, vocês podem observar diferentes células em diferentes etapas, beleza? E aqui uma comparação da divisão mitótica, né, da mitose na célula vegetal e na célula animal. A principal diferença ocorre na telófase, né, no tipo de citocinese que vai ser feita, que vai ser desencadeada. Então os processos, né, são muito parecidos, sendo diferentes que a célula vegetal não possui centríolos, ok? Então as fibras de fuso ocorrem de forma sem auxílio dos centríolos, e o processo, né, de citocinese é diferente. A citocinese da célula animal, que é a nossa célula, é a citocinese centrípeta, de fora para dentro. Então você vai acontecer um anel de estrangulamento, um anel de actina e miosina, que vai estrangular esse citoplasma e vai proporcionar a divisão celular. Já a citocinese da célula vegetal é uma citocinese centrífuga, ou seja, ela ocorre de fora para dentro. Vai ocorrer a formação, no meio da divisão das novas células filhas que vão ser formadas, de uma nova parede celular dividindo essa célula vegetal. Vai ocorrer a formação do fragmoplasto, de várias enzimas que vão depositar, né, material de celulose para formar uma nova parede celular nesse processo aí. Algumas literaturas trazem esse nome de lamela média, que vai ser formada a lamela média, que seria essa parede celular primitiva bem no meio da célula vegetal, para proporcionar a divisão das células vegetais. O processo é muito parecido ao que ocorreu na célula animal, mas a principal diferença é a ausência de centríolos e a citocinese, que é uma citocinese centrífuga, beleza? Aqui eu coloquei essas diferenças para vocês anotarem. Não tem a presença de centríolos, né, nas células vegetais. As fibras de Aster, né, consequentemente, se não tem centríolo, também não vão ser formadas na célula vegetal. E a citocinese é a citocinese centrífuga, beleza? Outro processo muito relacionado com a mitose é a divisão binária, um tipo de reprodução assexuada das bactérias e de outros micro-organismos, como os protozoários, e as bactérias fazem um processo de divisão binária, ou seja, a bactéria ela tem capacidade de gerar duas novas bactérias idênticas a ela por um processo parecido com a mitose chamado divisão binária, divisão em dois, beleza? Ou cisciparidade. Esse processo de divisão binária a gente vai falar muito quando a gente falar de bactérias, né, mais para frente, que tem vários tipos de reprodução nas bactérias. E um muito parecido com o processo de mitose é a divisão binária, beleza? E a bactéria tem outros tipos de reprodução. A produção por
esporulação, por pile sexual, por outros tipos de reprodução que a gente vai falar quando a gente falar de bactérias. Mas quando a gente lembra de divisão binária, lembra que é um processo muito parecido, uma bactéria dando origem a duas bactérias idênticas à de origem, beleza? Por que precisa do processo de mitose, né? Desse processo de divisão celular que a gente falou até o momento? Reparo tecidual é um dos exemplos. Ou seja, se você tem uma cicatriz, né, um corte, né, você vai ter vários fatores de crescimento que vão desencadear o processo de divisão celular, formação de novos vasos naquele processo cicatricial, deposição de matriz extracelular, recrutamento de células fibroblastas, de fibroblastos, deposição de colágeno, de outras proteínas, e a célula da lesão, né, você vai ter uma regeneração por meio de divisão celular, formação de novas células pelo processo de mitose. Além disso, né, falei para vocês do processo de renovação celular. Então, nossas células elas possuem uma meia-vida, nenhuma célula a maioria das células elas não tem uma vida duradoura, não vai durar até o final da nossa vida. O tecido ele precisa se renovar, né, com novas células, e as células velhas, as células antigas, entram no processo de morte celular programada, que eu falei lá para vocês nas primeiras aulas de biologia celular, que seria o processo de apoptose, beleza? Então você vai ter a renovação de células, processo de mitose e o processo de apoptose de células de prejudicadas e células velhas, beleza? Bom, é muito importante vocês entenderem os tecidos, né, que eu falei para vocês na última aula. A gente só não comentou de dois tipos de tecidos muito importantes também, que seria o tecido nervoso e o tecido muscular, que não foi comentado nas aulas de histologia. E esses dois tecidos especificamente, eu vou falar com vocês quando a gente falar de sistema nervoso e sistema locomotor. E esses dois tecidos, o tecido muscular e o tecido nervoso, são dois tecidos que apresentam baixa taxa mitótica, ou seja, são células que são muito especializadas. O neurônio e a célula muscular são células altamente especializadas, altamente desenvolvidas, e por conta disso, o processo de divisão celular dessas células é muito difícil de ocorrer por causa da sua especificidade. Então, a divisão mitótica desses tecidos ela é baixa, a taxa mitótica é baixa. E por conta disso, quando a gente falar de câncer, né, vocês vão entender o porquê que o cânceres de tecido nervoso, de sistema nervoso, de tecido muscular são tão raros, e os cânceres de pele são muito comuns de acontecer. Porque a pele, o tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, eles apresentam alta taxa mitótica, alta taxa de renovação. A pele tem grande quantidade, as células da pele apresentam grande quantidade de mitose. As células do trato gastrointestinal também, beleza? Do tecido pulmonar também apresentam grande quantidade de mitose. E por isso, vocês vão entender por que tem tanta taxa de câncer, prevalência de câncer nesses tipos de tecidos que apresentam alta taxa mitótica quando a gente falar de câncer mais para frente, beleza? Agora a gente vai falar a gente falou de mitose, agora vou pedir para vocês beberem uma água, se quiserem pausar agora nesse momento, para dar uma relaxada, para descansar um pouco a mente. Agora a gente começar o processo de meiose. Bom, a principal função desse processo de meiose é a síntese de gametas. E o que vai estar relacionado à síntese de gametas no ser humano? A produção de espermatozoides e a produção de óvulos, beleza? Para o processo de fecundação e a geração de um novo ser vivo. Então, se eu tenho em mente que eu vou produzir gametas com esse processo de meiose, e se um gameta vai se juntar com o outro para formar um ser humano, um novo ser vivo, vocês conseguem observar que esse gameta vai ter que ter metade do material genético. Porque se juntar um gameta com o outro,
e tiver a mesma quantidade de material genético que a célula de origem, vai ter uma duplicação do material genético quando tiver o processo de fecundação. Ou seja, para eu produzir um óvulo e para eu produzir um espermatozoide, eu tenho que dividir a quantidade de material genético para que, quando haja o processo de fecundação, esse novo ser vivo que vai ser formado, né, pelo zigoto, né, que é o nome da célula-ovo que vai ser formada, tenha a mesma quantidade de cromossomos que um ser humano normal, beleza? Então, por exemplo, todos nós, né, se não tiver nenhuma anomalia genética, a gente apresenta 46 cromossomos. Então, pelo processo de meiose, se for uma mulher, vai dar origem a óvulos com 23 cromossomos. E se for um homem, vai dar origem ao espermatozoide com 23 cromossomos. Esse espermatozoide, quando fecundar um óvulo, vai se juntar para formar o zigoto. E esse zigoto, logicamente, vai possuir 46 cromossomos, beleza? Ou seja, 23 cromossomos de origem paterna, do pai, e 23 cromossomos de origem materna, da mãe, beleza? Então, o processo da meiose é muito importante para a vitalidade da vida e para a variabilidade genética da espécie, beleza? Porque você não pode ter grandes anomalias genéticas e por isso a meiose vai estar responsável aí pela redução desse material genético e por isso que ela é totalmente diferente da mitose, beleza? Bom, para situar vocês então, já dei essa introduzida, a meiose ela vai ser dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2, beleza? E nesse meio desse processo vai ter um processo muito importante que é o crossing over, que eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Bom, falei um pouco da gametogênese, então vocês conseguem observar o processo de espermatogênese e de ovogênese, a produção de espermatozoides e a produção de óvulos. A meiose 1 ela é muito parecida com a mitose, né? A primeira fase da meiose é muito parecida com a mitose, porque ela vai dar origem, né, a células com a mesma quantidade de material genético da célula de origem. E na segunda fase da meiose, né, a meiose 2, ela vai dar origem a células N, ou seja, células haploides com 23 cromossomos. Então a meiose 1 ela é equacional, ou seja, a mesma quantidade vai ser produzida, sintetizada no final, de material genético. E a segunda meiose, segunda parte da meiose, a meiose 2, ela é reducional, ou seja, a gente vai ter a redução pela metade da quantidade de material genético. Beleza? Bom, agora a gente vai falar bastante da meiose 1, ok? A meiose 1, ela vai ocorrer nas mesmas etapas que ocorreu a mitose, tá? Então a gente vai dividir em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas só que ela tem uma especificidade na prófase 1, por conta daquele processo de crossing over que eu falei para vocês, beleza? Bom, a prófase 1, ela vai ser dividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vitor, tem que gravar essas fases de forma específica, saber decorar isso? Bom, gente, eu nunca vi caindo no vestibular, mas esse conteúdo está nos livros de biologia. Então eu quero, com descargo de consciência, falar de todos os conteúdos com vocês. Então, acho importante abordar isso com vocês para vocês conhecerem e caso caia na prova, vocês não vão ficar perdidos. Saibam que a prófase 1, ou seja, a prófase da primeira meiose, ela é dividida nessas 5 fases. E o que vai acontecer nesse processo aí, nessas 5 fases? Lembra lá que eu falei que na prófase, né, a gente vai ter a condensação do material genético, o desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, a reorganização celular, a formação das fibras de fuso? Aqui nessa prófase 1, vai preparar para o processo de crossing over. E o que basicamente é o processo de crossing over? A gente vai ter os cromossomos homólogos emparelhados e um cromossomo vai trocar metades, né, as perninhas dele com o outro. Ou seja, vai trocar partes do seu material genético.
E essa troca de material genético entre os cromossomos é chamado de crossing over, beleza? Então, a prófase 1, essas fases, né, dessa prófase 1, vai ser basicamente a preparação desse crossing over, que é a troca do material genético entre os cromossomos homólogos, beleza? Então, a gente vai ter uma figura para vocês entenderem como que é esse processo. Esse processo de crossing over é muito importante para a manutenção da variabilidade genética, beleza? Porque você trocar material genético entre os cromossomos é muito importante que você troca genes. E aí, somado à aleatoriedade, né, desse processo de divisão, você não sabe quais cromossomos vai para cada tipo de espermatozoide ou cada gene. Tem gene que está posicionado em diferentes partes do cromossomo, né? Genes responsáveis, né, pela coloração do olho, por doenças genéticas, por coloração de cabelo. E esses genes eles estão posicionados em diversas partes do cromossomo. E aí quando você troca de forma aleatória a parte dos cromossomos, né, você também vai proporcionar a variabilidade genética. Você não vai condicionar um tipo, né, de produção de material genético dentro desse processo de prófase. E aí, diante disso que eu falei para vocês, como que vai se proceder? Nesse leptóteno, né, ele vai começar, os cromossomos vão se tornar cada vez mais visíveis. Então é o processo de condensação, né? As duas cromátides irmãs de cada cromossomo vai estar alinhadas, né? Vão estar alinhadas, mas a gente não vai conseguir distinguir cada uma. Então é uma fase de início da condensação, beleza? Já no zigóteno, você vai ter os cromossomos homólogos começando a se combinar, ou seja, eles vão começar a se juntar para o processo de crossing over, tá? Então vai ser uma mini união, eles vão começar a se encostar entre si, beleza? No paquíteno vai começar a questão da formação desse processo, do início desse processo de crossing over, tá? Então vai ser um início, né, da troca desses segmentos homólogos entre as cromátides não irmãs, ou seja, de cromossomos diferentes, beleza? No diplóteno vai ter um início do afastamento, né, desses cromossomos homólogos. Então, os seus centrômeros eles permanecem intactos e depois cada cromossomo homólogo, né, vai se manter unido por um processo que a gente chama de quiasma. E o quiasma seria basicamente essa união que se deu pela troca do material genético. Vai ter uma figura que vocês vão entender. Na diacinese é o estágio final, ou seja, os cromossomos atingem a condensação máxima. Então, na diacinese vocês conseguem visualizar o processo final desse crossing over, né? Você visualiza muito o cromossomo, ele vai estar em condensação máxima e você consegue visualizar bem os quiasmas. Então, nessa figura a gente vai entender melhor. Ó, no leptóteno, os cromossomos duplicados começam a se condensar, então eles estão lá todos soltinhos, né, espiralados, e eles começam a se condensar. E aí no zigóteno, a formação do bivalente, ou seja, os cromossomos só se encostam, né, no processo de sinapse, começa as sinapses. No paquíteno, né, o cromossomo vermelhinho troca de perninha com o cromossomo azulzinho, ou seja, as cromátides não irmãs, né, de diferentes cromossomos, elas trocam pedaços, beleza? Então, é um processo que você não consegue visualizar, mas você tem início do crossing over, ocorre o crossing over propriamente dito, que é a troca desse material. No diplóteno é quando você visualiza os quiasmas, ou seja, essa troca propriamente dito. E aí, o que acontece? O quiasma, ele fica bastante visível, né? E esses complexos de sinapses, né, que seria um encostamento, não existe mais. Agora os cromossomos só estão unidos pelos quiasmas, beleza? Então eles não estão juntinhos mais, agora só tem o quiasma ali segurando eles. Agora, na diacinese, você consegue visualizar a alta taxa de condensação desses cromossomos. E vocês conseguem visualizar, por exemplo, os centrômeros que no diplóteno você não conseguiu observar. Você consegue visualizar melhor os quiasmas. Os cromossomos estão menorzinhos, ou seja, se condensaram mais. Então, gente, isso aqui é uma chuva de detalhes
para vocês entenderem de forma geral como que ocorre o processo de crossing over. E o que eu quero que vocês saiam daqui da prófase? Sabendo o que é o crossing over. Que quando a gente fala de genética, a gente vai voltar nesse termo. E esse termo do crossing over cai no vestibular. A importância do crossing over, que é a variabilidade genética, você trocar segmentos dos cromossomos, isso é muito importante, beleza, galera? Bom, agora o processo, depois que formou todos esses processos que eu já mencionei para vocês na prófase 1, agora o processo é muito parecido, né, com a metáfase, né, a mitose, né, que a gente comentou mais anteriormente. Então, na metáfase 1, você vai ter a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, você não vai ter a separação das cromátides, beleza? Você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Aqui, ó, na anáfase. Aqui, não, primeiramente na metáfase 1 você vai ter... desculpa, né? Eu meio que adiantei a matéria para vocês. Mas na metáfase 1 você vai ter a organização desses cromossomos homólogos na placa equatorial, na placa metafásica, beleza? E no meio da célula esses cromossomos organizadinhos. Na anáfase 1, você vai separar esses cromossomos homólogos duplicados. Vocês conseguem observar, ó, a troca de partes, os crossing overs. Você também vai separar esses quiasmas que foram formados. E aí vai completar o processo de crossing over. Então o crossing over ele vai se completar mesmo aqui na anáfase 1. Ou seja, é quando você tem a separação total dos cromossomos, beleza? Então cada cromossomo vai para um polo da célula. Então você tem a separação dos cromossomos homólogos por meio aí das fibras de fuso que vão se interligar nos centrômeros. Na telófase ocorre a mesma questão que a gente comentou anteriormente, telófase 1, a divisão, né, do citoplasma, divisão em duas células, beleza? O recrutamento das fibras de fuso. E agora o processo vai se dar muito parecido, porque o material genético já tinha sido trocado as suas partes, feito o crossing over, e aqui a gente vai ter uma nova divisão celular, ou seja, as duas células filhas, né, que foram originadas na meiose 1, agora elas vão se dividir novamente. E aí você vai ter a redução do material genético agora, beleza? Porque no processo da prófase 1, o material se duplicou, né, na meiose 1, antes da meiose 1 acontecer, o material genético ele se duplicou para depois ele reduzir, beleza? Agora, a gente vai ter duas células 2N, tá, que foram originadas, dando origem a 4 células N, ou seja, cada célula dando a origem a 2 células N, que no final vai ser responsável por 4 células N totais, 4 células haploides com 23 cromossomos. E aí vocês conseguem observar a prófase 2, né, que vai ser bem mais simples que a prófase 1, vai ter a desagregação da carioteca, a formação das fibras de fuso. A metáfase 2, vocês conseguem observar os cromossomos no meio da célula, né, na placa metafásica. Na anáfase 2, presta bastante atenção aqui agora, a gente vai ter a divisão das cromátides. Lembra lá na anáfase 1 que teve a divisão dos cromossomos homólogos, olha a diferença aqui. Na anáfase 2 você vai ter a divisão das cromátides irmãs, beleza? Por meio do centrômero. E, por fim, a telófase 2, dando origem a mais 2 novas células, beleza? É importante observar que depois que ocorre a telófase 2, tá? Por exemplo, na ovulogênese e na espermatogênese, há outros processos que a gente vai falar na aula de gametogênese, que vai ser o processo de especialização dessas células, tá? Então, o espermatozoide ele vai apresentar a espermiogênese, que vai tá aí formando os flagelos dos espermatozoides, a produção, né, a organização das mitocôndrias bem lá no rabinho do espermatozoide, a formação do acrossomo, beleza? No óvulo a mesma coisa, beleza? Bom, aqui, para a gente finalizar esse processo todo, uma comparação da mitose com a meiose. Então, ó, a mitose, recapitulando, gente, que eu quero que vocês saiam daqui com esse conceito solidificado.
Então eu tenho uma célula diploide 2N com 46 cromossomos, dando origem a duas células diploides também com 46 cromossomos, beleza? Então, células idênticas. Na meiose, a meiose se dá em duas fases, como eu mencionei para vocês, beleza? Você vai ter um processo de meiose dando origem, né, a quatro células N. Primeiro você vai ter a divisão, né, em 2N em N e depois N em 4 células N. Cada célula N dando origem a duas células N, beleza? Vocês conseguem observar aqui, né, que vocês ocorreu, né, de forma geral o processo de redução desse material genético, né, dando origem a células que têm a metade da quantidade de material genético, beleza? Então, ó, vocês conseguem observar a meiose 1, né, ela deu origem a duas células haploides, então ela é uma meiose 1 reducional, e depois uma meiose 2, né, uma segunda divisão, dando células idênticas, então uma meiose equacional, beleza? Bom, gente, só para recapitular, que eu acho que lá no slide lá atrás, nesse slide aqui, ó, eu falei para vocês que a meiose 2, né, ela é reducional, na verdade ela é equacional. A meiose 1 que é reducional, tudo bem? Só para consertar esse conceito que eu falei para vocês, beleza? Mas de modo geral, gente, vocês conseguem observar nessa figura aqui mais para frente, que é a nossa figura final, esse processo meiose 1 reducional, tendo a divisão em duas células N e cada célula N dando origem a mais duas células N. Ou seja, na meiose, você vai ter uma célula diploide, 46 cromossomos, dando por final 4 células haploides de 23 cromossomos, beleza? Bom, depois que a gente falou de todo esse processo, agora a gente vai falar de câncer, que está muito relacionado com o processo de mitose. Gente, o que é o câncer? De forma bem simples, eu vou falar para vocês. O câncer é uma célula defeituosa que tem problemáticas no seu processo de divisão celular e ela não tem nenhum mecanismo que pare esse processo de divisão celular e ela começa a se dividir desenfreadamente e começa a desenvolver várias patologias dentro do corpo humano, beleza? Então, o câncer é um problema na mitose, tá? Então, você tem uma evasão, né, desses processos de regulação da mitose que eu já mencionei para vocês, esses checkpoints, todo esse processo de reparo, né, que muitas vezes vai ter fatores externos e intrínsecos, né, fatores ambientais e fatores genéticos que vão estar relacionados com a desregulação desse processo e desenvolvendo uma célula cancerígena, uma célula neoplásica que vai estar relacionada aí com essa multiplicação totalmente desenfreada. Então, ó, olha o câncer aqui que eu falei para vocês. As células normais, né, com os tecidos normais que a gente já mencionou, você tem o processo de divisão celular. E aí, no material genético, vai estar muito relacionado tanto a questões genéticas, herdadas de mãe para filha, de pai para filho, tá? Quanto agentes carcinogênicos. E a gente tem vários tipos de agentes carcinogênicos. A gente tem agentes carcinogênicos físicos, biológicos, químicos e entre outros. Para citar para vocês, vou falar um pouquinho dos agentes físicos. Por exemplo, os raios ultravioletas, que estão muito relacionados ao desenvolvimento de câncer de pele. Então, eu falei para vocês que a pele ela já apresenta uma alta taxa mitótica, uma alta taxa de divisão. E aí você tem os raios ultravioletas incidindo sobre o material genético das células da pele, e esse raio ultravioleta causa mutação nesse DNA. E aí esse DNA mutado, esse material genético mutado, vai proporcionar o desenvolvimento de células cancerígenas, beleza? E aí, esse material genético, essa célula mutada,
pode se dividir de maneira desordenada e originar um tumor, beleza? E esse tumor começa a invadir de forma os tecidos e órgãos adjacentes. E pode ter um processo chamado de metástase, né? Que é quando esse tumor ele vai começar a se espalhar por todo o organismo, tá? Tem várias vias de disseminação desse tumor, pode ser por via hematogênica, que é pelo sangue, pelos vasos linfáticos, de multiplicação, de evasão desse tumor, beleza? E esse tumor, essas células mutadas, elas podem meio que processar, né, e enganar os processos de checkpoint que eu falei para vocês lá no início. Então lembra da P53 que eu mencionei para vocês? E tem vários outros mecanismos de regulação desse material genético. Essa célula mutada ela pode enganar esses processos de checkpoint e começar a se desenvolver desorganizadamente, tá? De forma desordenada. E aí produzir o próprio tumor, beleza? Uma questão chamada, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de tumor benigno, tumor maligno. O tumor maligno é aquele que tem a capacidade de metástase propriamente dito, tá? Estou falando de forma bem vulgar, tá? Bem simples para vocês entenderem esses conceitos. Mas quem for fazer áreas da saúde vai saber que esse processo de carcinogênese, né, de câncer, desenvolvimento de uma neoplasia é um processo bem complexo, é um estudo bem amplo, tem muita literatura sobre isso, tá? E a neoplasia maligna, ela tem a capacidade de sair do tecido de origem e desenvolver, de invadir outros tecidos e desenvolver o processo de metástase em si. Ela também é uma neoplasia totalmente indiferenciada, são células totalmente diferenciadas, que têm alta taxa de mitose, beleza? As neoplasias benignas, como por exemplo, vou citar para vocês os miomas uterinos, tá? Alguns massas presentes, por exemplo, na mama, tá? Essas são neoplasias de visões concentradas, tá? Que fica circundidas por uma cápsula fibrosa. E essa célula começa a se dividir dentro dessa cápsula fibrosa. E ela pode sim desenvolver uma neoplasia maligna, mas ela tem uma capacidade bem menos de prejudicial do que uma neoplasia maligna, tá? E o que acontece? Esse câncer, né, essa alta taxa mitótica do câncer, ele pode desenvolver altos distúrbios metabólicos, tá? Invadir, comprometer outros tecidos, dificultar o metabolismo. Esse câncer tem alta taxa metabólica, então consome energia, desenvolve um estado inflamatório que desencadeia um desequilíbrio entre hormônios, entre outras citocinas inflamatórias, entre as moléculas inflamatórias. Então o câncer é um problema, gente. Por isso que quanto mais cedo se descobre uma neoplasia maligna, tá? Você tem maior chance de cura, que você tende a reverter esse processo, tá? Bom, para critério de conhecimento, né, as doenças, os cânceres mais prevalentes no Brasil hoje, nos homens o câncer de próstata é o mais comum e nas mulheres o câncer de mama é o mais comum, tá? O câncer de mama está muito relacionado a esses fatores hormonais das mulheres, tá bom? E eu chamo a atenção para vocês do câncer de colo de útero, que o câncer de colo de útero está muito relacionado com a infecção pelo HPV, que é um agente carcinogênico biológico. O HPV ele pode desencadear mutações ali nas células do colo do útero e desenvolver esse tipo de câncer. Outro câncer que eu chamo a atenção para vocês é o câncer de pulmão, que está muito relacionado ao tabagismo. Então, você tem aí um processo de carcinogênese química. As substâncias tóxicas do cigarro desencadeiam mutações nesse DNA do parênquima pulmonar, dos tecidos pulmonares e desenvolve uma célula neoplásica ali naquele tecido, beleza? Outro tipo de câncer muito prevalente, tanto em homens e entre mulheres, tá? Que não está aqui representado no gráfico, que é um câncer que não tem divisão sexual, que ele é prevalente em todos os brasileiros, é o câncer de pele, tá? O câncer de pele é um câncer altamente prevalente e ele está dividido entre vários tipos. O melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele, tá? O melanoma tem outros tipos também, como carcinoma, né? Epidermoide, basocelular.
Cada tipo de tecido vai ter uma nomenclatura, tá? O adenocarcinoma, por exemplo, é muito comum no trato gastrointestinal, principalmente relacionado à alimentação, ingestão de carne vermelha, doenças inflamatórias, tá? Os cânceres coloretais de cólon, reto, né? Vai estar muito relacionado a adenocarcinoma, que são cânceres de tecidos glandulares, tá? Adenocarcinoma de tireoide também vai estar muito relacionado. Ou seja, todos esses tecidos que têm alta taxa mitótica vai ter muita prevalência de câncer, né? Por causa desses fatores que eu falei, alta taxa mitótica, mais propenso ao desenvolver uma célula neoplásica, beleza? Bom, outra questão muito importante com o processo de divisão celular é o processo de envelhecimento. Porque, se eu não me engano, há poucos anos atrás, uma mulher, né, duas pesquisadoras, ganharam o prêmio Nobel pelo descobrimento dos telômeros. E o que seriam os telômeros? Os telômeros seriam essa capinha verde aí, cromossomo, que estaria aí desenvolvendo um processo de proteger esse material genético contra materiais que possam degradar e gerar danos ao DNA. E elas relacionaram esses telômeros sintetizados pela enzima telomerase com um processo de envelhecimento. E o envelhecimento normal, ele vai estar muito relacionado com o encurtamento desses telômeros, beleza? E no decorrer da vida, você tem vários fatores que vão estar relacionados com o encurtamento desse telômero. E aí, encurtando esse telômero, essa capinha de proteção, você vai gerar mais danos ao DNA. E aí você vai começar a sintetizar proteínas defeituosas. E é por isso que a gente tem o aspecto do envelhecimento, né? Você vai sintetizar colágeno mais defeituoso e por isso que a pele fica enrugada. Você vai ter processos inflamatórios e defeituosos no sistema cardiovascular, então as artérias vão ficar mais rígidas, desenvolvendo mais quadros de hipertensão, por exemplo. O desenvolvimento de mutações nas células gonadais, então você vai ter a queda de síntese de hormônios sexuais, por exemplo. Então, todo esse processo vai estar muito relacionado com os telômeros. Tem várias teorias do envelhecimento, tá, gente? Não tem só essa teoria dos telômeros. Mas eu coloquei para vocês porque o telômero ele vai estar com a proteção desse material genético no decorrer do desenvolvimento. E elas relacionaram muito esse telômero à presença de câncer. E a gente sabe que nos idosos apresentam grande taxa de câncer. E falaram e colocaram, né, nas suas pesquisas que conforme no processo de envelhecimento você vai ter um encurtamento desses telômeros, você vai expor ao mais ainda o DNA a processos de dano do DNA, de mutação do DNA. E por isso o idoso tem alta taxa de câncer, tem muito mais propensão ao desenvolvimento de câncer do que uma pessoa jovem, beleza? E o processo de envelhecimento, ele vai estar muito relacionado com a formação dos radicais livres. E os radicais livres são espécies reativas, né? Uma das espécies reativas mais comuns, mais famosas, seriam as espécies reativas de oxigênio, que são moléculas com o íon livre, ávidas por captar, de retirar elétron, né, de moléculas que estão estáveis, ou seja, de retirar elétrons de proteínas, de material genético, e com isso danificar outros tipos de moléculas que não deveriam ser danificadas. Uma questão muito importante que já de forma natural sintetiza radicais livres é o processo de metabolismo na mitocôndria. No decorrer da vida, a oxigenação, a respiração celular produz radicais livres. E já vivendo, já respirando, a gente já tem degradação do material genético, degradação desses telômeros. Outros fatores ambientais também produzem radicais livres. Inflamação, raios ultravioleta, a poluição do ar, a radiação ionizante, fumar também produz. Vocês já viram pessoas que fumam durante grande quantidade de tempo, grande carga tabágica, apresentam um maior envelhecimento precoce. Agora, de pessoas que têm uma qualidade de vida, fazem exercícios físicos, ingerem alimentação saudável, com grande quantidade de antioxidantes, que vai estar muito relacionado à neutralização desses radicais livres, vocês conseguem observar
até mesmo uma jovialidade, uma diferença, né, da aparência da pessoa por causa desse processo de retardar o envelhecimento, né? E isso está provado cientificamente, é um processo já difundido nas áreas da saúde. Então, eu queria assim que você saísse daqui tendo esse raciocínio, relacionando com as coisas da vida, com processos da vida que ocorrem. E se eu puder dar um pouquinho para vocês desses conhecimentos, eu já fico feliz, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estarei à disposição. Esse processo, essa matéria é um conteúdo difícil, mas eu tenho fé que vocês vão resolver os exercícios que eu vou mandar para vocês e sanar as dúvidas na monitoria. Por conta disso, muito obrigado, até a próxima aula.